aqui. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente hoje vai trabalhar com os conteúdos de física, de trabalho e energia. A gente vai fazer um resumo. Ano passado, para aqueles que estudaram comigo, estudaram esse conteúdo, tá? No início do ano, a gente passou o início do ano inteiro estudando trabalho e energia, todas as modalidades básicas ali para o nosso contexto, tá? A Isabela que chegou agora, né? Ela estudou isso comigo no primeiro ano do ensino médio, então não é um conteúdo novo, a gente vai revisar esse conteúdo, vamos dar uma olhada em como que ele funciona, tá? Como que resolve problemas com esse tipo de conteúdo, porque o objetivo de estudar energia é porque a gente precisa entender o seguinte: primeiro, tudo que é feito, tá? Tudo que é computado, ele é feito, computado, de forma a consumir, de forma a gastar energia. Então, nada é feito por acaso, tá? Sempre tem a questão do gasto da energia, o princípio da energia básico para podermos exercer qualquer tipo de força em qualquer tipo de contexto, tá? Seja ele no contexto acadêmico, ou seja no contexto em que a gente precise aplicar energia para exercer alguma função, tá? Deixa eu adicionar essa outra pessoa aqui, o Guilherme está entrando agora, tá bom? Tô só separando aqui para mostrar os prints para vocês. Cadê meus prints, cara? Esse negócio de sair de uma aula para outra assim é ruim. Acho que eu vou pedir para deixarem tipo uns 10 minutinhos de uma aula para outra, que aí a gente tem tempo de pegar os conteúdos e separar direitinho, né? Ah, tá cheio. Então a gente vai falar sobre. Eu vou falar um pouco sobre a energia e as suas transformações, depois um pouco sobre trabalho e por fim vamos falar sobre as energias, tá? As energias cinética, mecânica, etc. Bom, tá, vocês não estão vendo nada ainda. Deixa eu tirar aqui. Estão vendo a tela limpa agora. Aqui estou eu. Então a gente vai falar um pouco sobre as energias e suas transformações, tá? Primeiro, sobre energia, a gente está acostumado a pensar em energia como energia elétrica, não é isso? Então, o primeiro ponto é a gente tem que desassociar energia somente da modalidade energia elétrica. Então, quando se trata de energia, é muita coisa a mais, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a gente destacar algumas observações. A primeira delas é: energia está sempre presente em situações em que há algum tipo de movimento ou em situações em que se pode obter algum tipo de movimento, né? Que seria o caso da energia cinética, mecânica e potencial, seja gravitacional ou elétrica ou mesmo elástica, tá? A energia não pode ser recriada nem destruída, esse é um princípio. Ela pode ser apenas transformada ou transferida e a energia sempre se conserva, tá? Então, num contexto global, nós temos isso. Um outro ponto uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, uma outra abordagemzinha aqui, é a seguinte: como que a gente faz a nomenclatura da energia? Veja que eu estou sendo um pouco bem direto, bem seco nessas coisas que eu estou afirmando aqui para vocês, mas é porque não é um conteúdo novo, tá? É algo já passado. Quando a gente estiver estudando semana que vem, começar com um material novo, que é do terceiro ano, aí a gente vai ser eu vou ser um pouco mais cuidadoso com algumas coisas, tá? Fazer um pouco mais devagar. Então, aqui bem resumido seria isso. Porém, uma coisa que seria interessante mostrar para vocês é essa tabelinha aqui, ó, da nomenclatura. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Da nomenclatura de energia, tá? Então, como vocês vão ver aqui, ó, nós temos algumas modalidades. Nós temos energia cinética, a potencial, a térmica, a elétrica,
a luminosa e a nuclear, tá? Alguns desses tipos de energia, elas produzem outros subtipos, por exemplo, a energia elétrica nada mais é do que a energia cinética, tá? De cargas que se movimentam. Mas aí a gente criou uma submodalidade de energia chamada energia elétrica, porque ela é tão ampla que vale a pena você ter um contexto somente para ela. Energia, por exemplo, cinética e potencial dão a origem, as duas são originárias da energia mecânica, que não está sendo apresentada aqui. Mas elas são subtipos, né? Além disso, dentro da potencial nós temos a gravitacional, a elástica e a elétrica. Potencial elétrica é diferente de energia elétrica, tá? Então são distintas. Bom, a gravitacional tem a ver com gravidade. Em termos de fórmula, a gente vai ver o seguinte, que a energia potencial gravitacional, ela é massa, gravidade vezes altura. A elástica, a energia potencial elástica, ela é uma constante que multiplica a deformação, né? O esticar ou o comprimir de uma mola ao quadrado dividido por 2, e a elétrica, se eu não tiver esquecido, né, que pode ser que eu tenha esquecido, é a constante. Essas duas constantes são diferentes. Essa é a constante da mola e essa aqui é a constante eletrostática no vácuo. Geralmente a gente utiliza ela como um padrão do vácuo. Ela é o produto o módulo das cargas dividido pela distância entre elas, tá? Então pode ser que eu tenha, essa aqui pode ser que esteja errada, mas eu acredito que não. Espero que não, tá? Mas a gente vai ver, claro, durante esse ano, a gente vai estudar esse conteúdo de energia potencial elétrica, tá? Então é interessante. Bom, esses tipos de energias aqui são as mais comuns, porém, inicialmente a gente vai dar ênfase à cinética, que é a energia de um corpo em movimento, e a potencial, que é a energia que está acumulada dentro de um corpo para que esse corpo entre em movimento. Então, a ideia de energia é bem interessante. Como é uma revisão, a gente não vai adentrar, fazer tudo passo a passo aqui, não, tá? Eu vou definir exercício. Uma dica legal, gente, é vocês entrarem no canal do Pedro Luiz, Ciência Todo Dia. Tem um vídeo dele que ele fala sobre energia, que ele não fala de cálculo de energia, né? Ele fala de energia, mas não fala de cálculo, que é bem interessante para vocês fixarem na mente de vocês essas noções, tá? Queria sugeri-los, né? Para não dizer assim, estou pedindo para vocês ligarem vossas câmeras. Só o Lucas, tá? O Narita tá com a câmera dele ligada. Então, liguem, por gentileza. Bom, então, continuando aqui, vamos lá. Esses são os tipos de energia. Bom, e para poder acontecer a transformação de energia, a gente precisa de um aparelho, tá? De vários aparelhos ou de um aparelho que faça essa transformação. Vou dar um exemplo. Quando você está vendo essa aula aí no seu computador, no seu celular, o seu computador está convertendo energia elétrica em energia luminosa, energia acústica, né, para produzir som, que na verdade está associado com energia mecânica e tudo mais. Então ele faz uma transformação. Esse tipo de aparelho é chamada de... Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. É consumidor, meu Deus. Fugiu o nome agora do meu cérebro. Receptor, lembrei. Receptor, tá? Mas no nosso caso inicial, a gente vai falar um pouco sobre os geradores, tá? O gerador, ele é um dispositivo, ele é um aparelho, ele é uma máquina que transforma energia de diversas modalidades em energia elétrica, como, por exemplo, vamos colocar assim, uma bateria. Ela transforma energia química em energia elétrica. Quando esse gerador ele é muito grande, né? Muito grande do ponto de vista assim, ele faz muita conversão de outras modalidades em uma grande quantidade de energia elétrica, nós chamamos esse gerador de usina, tá? Como exemplos, nessa tabelinha aqui, vocês podem ver a usina hidroelétrica como um dos exemplos, tá? Que transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica. Nós temos a termoelétrica, que transforma calor em elétrica, né? Energia térmica em elétrica. Eólica, vocês sabem, né? Do vento.
nuclear, que utiliza fusão ou fissão nuclear, alguma dessas duas coisas, em energia térmica e em energia elétrica, tá? Por sua vez. Nós temos a geotérmica, que utiliza o calor, acho que da Terra, se não me engano, para transformar em energia elétrica. A fotovoltaica, que utiliza placas solares, né? Utiliza a luz do sol para transformar em energia elétrica. E isso tudo é interessante. Uma coisa que às vezes a gente confunde, tá, gente? Existem dois tipos de usinas que fazem conversão de energia solar em energia elétrica. Uma usa luz e a outra usa energia térmica, tá? A térmica, geralmente o funcionamento dela é pegar o calor que é proveniente da luz do sol, aquecer líquidos, esses líquidos são vaporizados, o vapor vai mover turbinas, as turbinas, por sua vez, vão mover ímãs, que é uma das coisas que a gente vai estudar esse ano, o funcionamento, né? Porque que gera corrente elétrica através dos campos elétricos e eletromagnéticos. E aí, tudo isso, né, resumindo, é feito através do calor. A fotovoltaica é diferente, tá? Eles têm células nas suas placas que absorvem a luz do sol e aí faz essa conversão em energia elétrica. Então são funcionamentos totalmente diferentes, mas que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Achando que uma é igual à outra, tá? Então, por exemplo, numa usina, muitas usinas, a gente acaba tendo resultados iguais. Vou mostrar aqui para vocês um print de um funcionamento básico de uma usina aqui, ó, da cogeração de energia elétrica. Por exemplo, nós temos a entrada do combustível, que pode ser, por exemplo, diesel, mas poderia ser petróleo, poderia ser também, deixa eu ver, carvão, poderia ser um átomo sendo fissionado, tá? Aí ele vai ter a energia elétrica primária. O uso desse gerador vai gerar calor. Esse calor, parte dele é jogado fora, né, para não sobrecarregar a máquina. Outra parte é usada no vapor, para vaporizar algum líquido. Geralmente ele esquenta algum líquido como um óleo, que não evapora tão fácil, que passa por tubulações com água, mas muito quente, aí essa água evapora, o vapor gira turbinas, a turbina gira o gerador e faz com que os ímãs que estão ali acoplados, e a gente vai entender o funcionamento no futuro, tá? Ele vai então gerar uma energia elétrica secundária, tá? Essa ideia aqui seria uma ideia mais eficiente para ser utilizado numa usina, tá? Que transforma energia térmica em energia mecânica, que por sua vez transforma em energia elétrica, tá bom? Então seria o basicão de uma usina, tá? Continuando, entendendo que tem a energia e que ela pode ser transformada e que ela pode ser usada também como um combustível para energia elétrica, para a gente utilizar, por exemplo, hoje, já que se a gente for parar para refletir, se hoje desse uma pane mundial, né, igual aqueles filmes apocalípticos que a alienígena vem, acaba com a eletricidade, acaba com os meios de comunicações, se isso acontecesse com a gente provavelmente no primeiro momento não saberia o que fazer no dia a dia, tá? Claro que eu não estou falando de pane do ponto de vista para acabar o mundo, mas vamos supor que acabasse o combustível hoje, agora, ninguém tivesse energia em casa, igual, por exemplo, aconteceu no Amapá, né? Acho que não foi no Amapá que o pessoal estava sem energia. A gente ficaria completamente desolado porque a gente está tão acostumado. Então, uma das coisas principais, como objetivo de estudar, a gente precisa entender o funcionamento da energia e como fazer essas conversões para poder manipular ela. E de um próximo ponto, a gente teria que entender assim, como que eu posso fazer essas conversões e como que funciona a ideia inicial da energia. Bom, inicialmente, a gente tem que entender que existe um processo físico chamado trabalho. Trabalho não é simplesmente, na física, não é você ir lá exercer uma profissão e ganhar seu dinheiro. Não tem muito a ver com isso. Está voltado com o fato de você consumir energia para realizar alguma tarefa. Então a gente precisa primeiro partir desse princípio, dessa parte básica, tá? Para depois ir para os mais complexos. A primeira parte básica é o trabalho de uma força constante, que eu vou mostrar uma imagem para vocês e, além de mostrar essa imagem, eu vou mostrar aqui a formulazinha de se calcular. Então, para calcular o trabalho de uma força, nós usamos a seguinte expressão. Geralmente esse trabalho vai ser realizado
manipular algum objeto, ou seja, deslocá-lo. Se há deslocamento, então nós temos o nosso ΔS, que é a posição final menos a posição inicial, ou a distância que ele percorreu, tá? Indicado aqui na fórmula também. Vai ser aplicada uma determinada força, que, se for inteligente o suficiente, essa força tem que ser na mesma direção em que você está aplicando, para você efetuar a sua tarefa de forma mais eficiente, mas nem sempre isso é possível, então vai ter alguma inclinação, que vai ser um ângulo, como vocês podem ver aqui indicado pelo cosseno. Como aparece cosseno aqui, é sempre bom lembrar para vocês que nos ângulos fundamentais de seno, cosseno e tangente, vocês sempre podem fazer uso daquela tabelinha fundamental que a gente aprende lá em matemática, né? 30, 45 e 60. É só você fazer o 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, aí você passa a raiz no 2 e no 3, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque volta e meia pode ser que seja preciso você observar o valor do cosseno. Algumas questões dão valor de senos e cossenos, mas outras não dão. Então é importante você fazer isso aqui, tá? Lembrando que é só multiplicar. Substitui os valores e multiplica, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, como eu comentei com vocês aqui a relação do trabalho, que exige ângulo e tal, existem algumas características que são legais de serem lembradas, tá? Em relação ao ângulo, e que não vai estar aparecendo aqui de forma direta, tá? Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Deixa eu apagar aqui. Isso dá para apagar até aqui, existe um limite, não sei porquê. Mas no Ctrl Z aqui do Paint tem um limite aqui. Não dá para dar Ctrl Z em tudo não, né? Se bem que se fosse para dar Ctrl Z em tudo, melhor você apagar tudo, né? Bom, eu ia deixar a figura ali, mas não vai caber tudo mesmo. Então, olha só. Existem alguns ângulos especiais, além dos três básicos e dos fundamentais, que é o ângulo de 90, de 0, de 90 e os que estão entre 0 e 90 e 90 e 180, tá? Então é uma coisa interessante que vocês ou já viram ou vão ver em trigonometria, tá? Se vocês estiverem estudando o ciclo trigonométrico. Então a gente sabe que o primeiro quadrante é positivo, o segundo é negativo e essas coisas aí. Para a gente aqui, para eu não entrar na área da matemática muito forte, né, muito adentro, a gente tem que lembrar o seguinte. Se o ângulo for zero, ou seja, se a força atua a favor do movimento, isso significa que o cosseno é igual a 1, então a força ela vai estar na mesma direção. Ou se o movimento é nessa direção, a força aplicada também vai ser nessa direção aqui, que seria o mais eficiente possível, como eu havia mencionado para vocês. Se o ângulo for de 90 graus, então o cosseno de 90 é zero. E aí, pessoal, o trabalho vai ser força vezes deslocamento, que eu gosto de usar a letra D, vezes o cosseno de zero, de 90, que é zero. Então, todo mundo aqui vai dar zero e o trabalho vai ser zero. Isso significa dizer que a força não interfere no movimento, tá? Bom, se o ângulo for entre 90, 0 e 90, o cosseno é positivo e a força atua a favor do movimento, só que não tão eficiente como quando é zero. E quando está entre 90 e 180, o cosseno é negativo e a força vai ser, o trabalho vai ser negativo. Isso significa dizer que a força atua contra o movimento, tá? Então, é como se você tivesse um cabo de guerra ali. Não necessariamente a 180 graus. Pode ser em qualquer ângulo entre 90 e 180. Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, então, uma outra coisa que é sempre bom lembrar é que na física, gráficos têm fundamental importância para resolver problemas. Um deles é o gráfico da força com relação à distância, ao deslocamento, que dá origem ao trabalho. Então, se tiver uma questão que fale de gráfico de força com relação ao deslocamento, isso significa que a área é o módulo do trabalho. Aqui ele não vai dizer para você que o trabalho exercido foi negativo ou positivo, mas pelo menos você vai saber o valor da energia consumida para realizar aquela tarefa, tá? Para empurrar
ou para puxar algum objeto, ou para se deslocar dentro de um veículo, tá? Então, o trabalho realizado é dado pela área do gráfico. Isso é muito importante lembrar e sempre ficar atento. Todo conteúdo de física que envolve algum gráfico, a área do gráfico vai significar alguma coisa. Tá? Sempre tem esse detalhe importante. A área sempre vai ter algum significado muito importante que a gente precisa estar atento. Ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui para ver se vocês pegaram a questão aí do trabalho. Olha só, a questão diz assim: um jovem levanta um objeto verticalmente com a mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. O trabalho mecânico associado à força aplicada por ele é o quê? Então nós temos a letra A, positivo, pois a força exercida por ele atua na mesma direção em sentido oposto. Então vamos pensar no seguinte: eu vou até colocar a fórmula aqui só para vocês verem. Então a gente viu o seguinte, que o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Então a informação do texto diz, um jovem levanta o objeto verticalmente, então o objeto está sendo levantado para cima ou para baixo, né? Se é levantado provavelmente para cima, com a mão mantendo durante o movimento a velocidade constante. Gente, velocidade constante, presta atenção. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante que é lá da mecânica. Velocidade constante significa que nós estamos trabalhando com movimento uniforme. Se a velocidade não muda. Se é movimento uniforme, isso significa que não tem aceleração, ou seja, a aceleração é zero. Princípio fundamental da dinâmica. Se a aceleração é zero, e eu sei que força é massa vezes aceleração, isso significa dizer que zero vezes qualquer massa é zero, ou seja, a força aplicada é zero. Se a força aplicada é zero, pessoal, é zero, o que acontece? O trabalho é zero. Se o trabalho é zero, o que vai acontecer com todo o movimento? Não influenciaria no trabalho, certo? Agora vamos. Isso aqui é só uma observação quanto ao movimento uniforme da mecânica, tá? Mas, olha só, o trabalho mecânico associado a ele, mas aplicado, tá? É aplicado em que direção, em que sentido, né? E saber qual que é a informação. Agora aqui vem um detalhe importante. Como o objeto é levantado para cima, verticalmente, a força aplicada pelo jovem é vertical. Só que quando você levanta um objeto, qual é a força que atua sobre o objeto? Não é a força da velocidade, tá, gente? Igual essa aqui. É outra força, tá? Então, quando você levanta um objeto, qual que é a força que vai atuar sobre o objeto? Primeiro, a força que vai atuar é a força peso, certo? Força peso que é para baixo. Se ele está levantando o objeto, o ângulo gerado por ele vai ser um ângulo de 180 graus. Por isso que a alternativa correta vai ser a letra B. Ó. Vai ser positivo, pois a força exercida por ele atua na mesma direção e sentido do movimento do objeto. Tá? Então, por exemplo, a força que ele vai estar exercendo é uma força vertical para cima. Então, o objeto vai se movimentar para cima. Entenderam? Agora, deixa eu explicar de uma forma diferente, então, que eu acho que vai ficar mais claro. Seja o seguinte, vamos começar de baixo para cima. O trabalho vai ser negativo porque a força exercida por ele atua na mesma direção e sentido do movimento do objeto. Essa aqui é falsa, porque se atua na mesma direção e no mesmo sentido, não vai ser negativo, tá? Letra D. É negativo, pois a força exercida por ele atua na mesma direção e no sentido oposto. Ora, se ele está levantando um objeto e o movimento é para cima, a força que ele vai aplicar é para cima, então não tem como eles serem no sentido oposto, tem que ser no mesmo sentido, tá? Vai ser zero, porque uma vez que o movimento tem velocidade constante. Aí, essa daqui seria
aquela interpretação que eu dei aqui para vocês. Mas por que aquela interpretação inicial ela é errada? Porque aqui, quando você está analisando o trabalho exercido pelo movimento, você tem que levar em consideração que naquela situação você teria o peso, tá? Peso para baixo, e aí isso faria uma diferença. Observe que quando a gente está trabalhando com o movimento uniforme, a gente observa o sistema inteiro e não somente uma parte do sistema que seria a mão do rapaz, tá? Então, falso, letra C. E a letra E é falsa por quê? Porque se eles estão no mesmo sentido, direção e sentido, não faz... eu não quero usar a palavra sentido de novo, né? Mas não faz sentido você ter isso aqui. Então, se é sentido contrário, não pode ser positivo, né? Se é no sentido contrário, seria negativo, então falsa. A própria alternativa se contradiz, então a resposta correta sobraria a letra B, porque ele atua na mesma direção e sentido do objeto, tá? Que seria isso aqui, ó. Lá no início eu mostrei uma tabelinha para vocês. Que seria essa tabelinha aqui para vocês, ó. Se ambos atuam na mesma direção e sentido, ou seja, a favor, o trabalho é o quê? Positivo. Se fosse negativo, tá? Teria que estar um para o lado, outro para o outro. Nesse caso, a mão do rapaz e o objeto estão na mesma direção. Certo? Bom, essa é a parte inicial de trabalho, seria a parte mais básica, só que aí a gente tem alguns teoremas que a gente vincula trabalho com as energias, que no caso seria energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e energia mecânica, tá? Por quê? Porque no final das contas, apesar de eu saber calcular só o trabalho em si não resolve quase nada, né? Então a gente tem que ter uma vinculação do trabalho com as energias, já que trabalho é energia, tá? Energia, no caso, consumida, usada para fazer alguma coisa. Então, a gente vai ter os teoremas da energia. Eu vou mostrar aqui para vocês elas. E quais são os teoremas das energias, gente? Simples, tá? O primeiro teorema que eu vou mostrar para vocês é o teorema da energia cinética. Todos eles usam o mesmo princípio, tá? Usam a mesma relação. Trabalho é igual a variação de energia, tá? No caso da energia cinética, variação da energia cinética. No caso da energia potencial gravitacional, né, da energia potencial, a gente só inverte o sinal. Aqui fica negativo. E essas duas coisas juntas implicam no teorema da energia mecânica, tá? Basicamente, esses três teoremas eles vão falar o que para a gente? Quando você exerce um trabalho, quando um trabalho está em funcionamento, está sendo exercido, o que acontece? Há uma variação na energia sendo aplicada, seja ela cinética, potencial ou mecânica, tá? Então, quando você exerce um trabalho, o teorema da energia cinética, por exemplo, ele vai se referir sempre ao trabalho da resultante, ou seja, o trabalho total aplicado no exercício, tá? Vamos lembrar de algumas coisas que são importantes para cálculo. Vamos colocar assim. Primeiro, eu preciso relembrar que energia cinética ela é dada como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Preciso lembrar ainda que a energia potencial gravitacional é massa, gravidade e altura. E energia potencial elástica é dada pela constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. E por sua vez, eu preciso lembrar que energia mecânica é dada por energia cinética mais energia potencial, seja ela gravitacional ou energia potencial elástica. Em alguns exemplos, pode acontecer desses tipos de energia ser zero, um ou outro ser zero, mas não tem problema. Vamos para a prática, né, no exercício, resolver algumas questões sobre isso aí, né, para vocês
pegarem o fio da meada, pegar de fato o que é importante nessa questão. Vamos fazer uma questãozinha aqui que ela diz o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui no Paint. E aí eu já aplico a fórmula, vocês vão ver a resolução. Bom, vamos lá. Uma partícula vindo do espaço entra na atmosfera terrestre e é completamente vaporizada devido ao atrito com o ar após se deslocar por uma distância de 3 km. Sabe-se que sua energia cinética inicial é igual a 9 vezes 10 a quarta Joule. Pode-se então estimar o módulo da força de atrito média, desprezando o trabalho do peso desse deslocamento. Tal valor é semelhante ao peso de... Aí ele vai dar mais ou menos aí uma ideia para a gente, tá? Então, vamos lá resolver a questão. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. O trabalho ele pode ser calculado de duas maneiras diferentes. Eu posso calcular o trabalho como sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? E eu posso calcular o trabalho também como sendo a variação da energia. Como ele fala de energia cinética, é interessante a gente, né, juntar com a energia cinética. Poderia usar a energia potencial gravitacional? Pode, mas você não vai ter informações para ela. Pode utilizar a energia potencial elástica? Pode, mas você não tem informação sobre ela. Nesse caso, a elástica em si seria zero, porque nós não temos mola, tá, para trabalhar. Então, no final das contas, juntando essas duas fórmulas, a gente vai obter a expressão que a gente vai estar utilizando nessa questão, tá? Então, juntando, nós vamos ter isso aqui, ó, que a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo é igual à variação da energia cinética, que nada mais é, pessoal, do que energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Então é importante frisar isso aqui para vocês, tá? Toda vez que tiver o delta na frente, ele representa para a gente a variação, tá? Detalhe importante, ó. Deixa eu ver aqui na questão, ó, um detalhe que é importante aqui para a gente poder considerar o cosseno. A gente sabe que essa partícula veio do espaço, entra na atmosfera, então, devido ao peso, essa partícula tem tendência para baixo, né? A força é para baixo. Só que o atrito, o movimento dela é para baixo, só que o atrito é para trás, tá? Por exemplo, se você está caminhando para frente, o atrito é para trás. Se você está caminhando de costa, o atrito fica para frente, tá? Então, o atrito é sempre contrário ao movimento. Isso significa que o ângulo vai ser negativo, tá? Então, aqui, ó, esse carinha aqui vai transformar a nossa expressão numa expressão com sinal negativo. Então, eu vou ter que a força vezes o deslocamento, que é 3 km. Eu vou colocar a notação científica, tá? 3 km é 3.000 metros. Então, fica 3 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai ser igual à nossa variação da energia cinética. Essa energia cinética aqui, ó, é massa, velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tá? Um detalhe importante aqui é que a energia cinética final ela vai desaparecer porque o objeto vai sumir, tá? Desapareceu, acabou, é zero. Mas a inicial, ela existe, ó, e ele fala para a gente qual que é o seu valor. Eu não preciso calcular o valor dela, ele fala para a gente qual que é o valor. Então vai ficar menos F vezes 3 vezes 10 ao cubo igual... Esse valor aqui, que é a energia cinética inicial, eu sei quanto é que é. Ó. É 9 vezes 10 à quarta. Porém, tem o sinal de menos aqui na conta, então vai ficar menos 9 vezes 10 à quarta potência. Agora, é só passar dividindo, né? Podemos multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal. Eu vou continuar aqui, ó. Eu não gosto de fazer isso, mas vou ter que continuar aqui do lado, tá? Nós vamos ter F vezes 3 vezes 10 ao cubo igual a 9 vezes 10 à quarta. Passo os números dividindo, então eu vou ter 9 vezes 10 à quarta sobre 3 vezes 10 ao cubo. Ora, 9 dividido para 3 é 3. 10 à quarta dividido para 10 ao cubo é 10, ou seja, 30 newtons, tá?
Bom, aqui é um detalhe importante. Ó. Se tem 30 newtons aqui, vai acabar que você tem 30 newtons, se você não prestar atenção, você vai marcar a letra D, que seria o peso de uma criança aproximadamente de 10 anos, tá? Porém, você tem que pensar no seguinte, ó. Peso, pessoal, é uma coisa. O peso que o nosso cérebro está acostumado a pensar, na verdade, é a massa, tá? Um peso de 30 newtons é equivalente a uma massa de 3 quilos, que seria equivalente a um gato adulto, tá? 3 quilos e não de uma criança de 10 anos, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí para não acabar trocando. Alguma dúvida? Por que tem aquele 3 vezes 10 a terceira? De onde que ele apareceu? Apareceu do quilômetro, tá? A letra K é 3 mil, então 3 quilômetros, 3 mil metros, transformando notação científica 3 vezes 10 ao cubo. Ok, obrigado. Nada. Bom, então, deixa eu ver aqui outra questão. A gente está fazendo aí de energia cinética. Não, vou fazer outra de energia potencial gravitacional, né? Ou mecânica. Porque é interessante para a gente tá se preparando, né? Vamos pegar uma questão do Enem, por exemplo. Uma questãozinha do Enem aqui para vocês verem. Não é questão de cálculo nenhum, tá? Só uma questão teórica. Olha só. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles há os carrinhos que são movidos a corda, em que há uma mola no seu interior, ela é comprimida, quando a criança puxa o carrinho para trás, ao ser solto o carrinho vai embora para frente sozinho, tá? Gastando a energia que foi acumulada na mola, que seria energia potencial elástica, tá? Uma coisa que vale a pena destacar para vocês e falar é que esse tipo de funcionamento, tá, pessoal? Acho que lá no Acre, pelo menos, a gente chamava de carrinho de fricção. Não sei se aqui também tinha esse nome. Bom, mas a pergunta é, qual é o processo, né? O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em que? Primeiro, letra A, dínamo. Bom, primeira coisa a saber é, para você responder essa questão aqui, ou não marcar o dínamo, ou marcar o dínamo, você precisa saber primeiro o que é dínamo, tá? O que é um dínamo? Dínamo, ele é um objeto, tá? Que a gente utiliza para fazer conversão de energia em energia elétrica, geralmente utilizado em algum equipamento elétrico. Deixa eu mostrar uma foto dele aqui. Ele gera corrente elétrica, tá? Pegar aqui um exemplo. Pegar um exemplo aqui de uma bicicleta, tá? Que a pessoa utiliza para poder acender aquela luzinha da bicicleta. Esse aqui é um exemplo de dínamo, que está bem pequeno, ó. Ele vai usar energia mecânica, tá? Vai captar e vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. Aí aquele farolzinho que fica lá em cima da bicicleta, lá no guidão, ele vai ficar acendendo, tá bom? Então não é o caso do carrinho a fricção, tá? A mola. Segundo exemplo, um freio de automóvel. Bom, o freio de automóvel, nada a ver, né? Porque senão ele estaria parando e não se movimentando. O motor a combustão a gente sabe que não é. Esses carrinhos de que você pega ele, arrasta o carrinho para trás e aí depois ele vai para frente sozinho, não é de fricção. Também não tem nada a ver com usina hidrelétrica. Então ele é semelhante a uma tiradeira, um estilingue, tá? Que você puxa a liga, né? Solta e ele vai levar o objeto para frente mais longe. Então seria basicamente o mesmo princípio, porém com sistemas mecânicos totalmente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos Uma fazer. pergunta, por que um estilingue tá com uma pedra mais forte do que a gente tacaria ela manualmente se a gente usa a nossa força para puxar o estilingue? Não, você usa a sua força para puxar o estilingue, mas você tem
No estilingue você vai ter uma ampliação dela, né? Uma amplificação devido à liga. Porque no caso, lá no estilingue, eu não sei como é que funciona aqui. Lá no Acre a gente utilizava aquela. Não tem aqueles. Quando você vai tomar injeção na veia, que o pessoal colocava uma liga amarela no seu braço? A gente estudava aquilo, usava aquilo ali. Então, quando você estica aquilo, ele vai acumulando energia e quando você solta, ele entra em. Ele leva uma aceleração muito grande, fazendo com que a velocidade com que o projeto é lançado aumente excessivamente mais. Tá? Então, você não consegue exercer uma aplicação de aceleração tão grande quanto a do estilingue. Tá? Esse é um princípio básico, porque no caso, você não consegue acelerar seu braço da mesma maneira que quando você solta a liga do estilingue lá, ela vai acelerar muito mais rápido do que você conseguiria com o seu braço. Tá bom? Então, mais alguma dúvida? Então, a gente vai fazer essa questão aqui para a gente encerrar. É uma questão teórica também do Enem, que aí eu aproveito e explico algumas coisas que são legais, ou não, né? Depende do ponto de vista. Também é uma questão que caiu em algum Enem da vida aí. Não faço a mínima ideia de que ano. Mas é o seguinte, ó. O que diz essa questão? Essa questão diz assim, ó. Um automóvel em movimento uniforme entra por uma estrada plana quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Então ele vai segurando o freio ali para o carro nem acelerar muito nem desacelerar, para manter constante. Então ele entra, por exemplo, a 50 km por hora e tenta permanecer sempre nesse valor. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Tá? Isso aqui é interessante porque é uma das coisas que eu queria explicar para vocês. E esse exercício vai me ajudar a explicar isso para vocês, que é o seguinte, ó. Quando você tem a energia cinética, tá? Vou usar matemática para explicar para vocês. Você tem massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Quando você tem energia potencial, no caso gravitacional, você tem massa, gravidade e altura. E quando você tem energia mecânica, você tem a soma das duas energias, tá? A energia mecânica é a soma das duas. Se você notar, é o seguinte, ó, a energia potencial está relacionada com a altura e a gravidade, enquanto que a energia cinética está relacionada com a velocidade. Então, se um corpo está parado, sua energia cinética é zero. Se um corpo está a uma certa altura, a sua energia é 1. Quando ele está na posição zero da altura, por exemplo, em relação ao solo, a sua energia é zero. Tá? A sua energia potencial é zero, tá certo? E aí a soma da energia potencial e cinética permanece aí constante, dando origem à energia mecânica. Então imagina a seguinte ilustração, ó, o cara está descendo aqui, vamos imaginar que essa bola aqui, ó, que essa bola, que eu tô, vamos imaginar mais ou menos isso aqui, ó. Imaginar que esse quadrado aqui seja o automóvel, tá? Então nós vamos imaginar 3 situações aqui para vocês entenderem esse princípio, tá? Então vejam só, vamos supor que ele está parado aqui e vai começar a descer, tá certo? Quando ele está parado, a sua energia cinética aqui é zero e a sua energia potencial é máxima, certo? Quando ele vai descendo a ladeira, a altura, ó, vai diminuindo. Se a altura diminui, a potencial diminui. Então, a energia potencial diminui. E aí, quando ele vai descendo a ladeira, a energia cinética vai aumentando, tá? Isso se a velocidade estivesse aumentando também, tá bom? E a energia mecânica deles vai permanecendo constante por conta da ação, claro, das duas energias aqui. Quando ele chega no solo, se o solo for zero, tá, for o ponto, se você disser que o solo é o ponto zero, a energia potencial vira zero e a energia cinética vira máxima, tá? Esse é o princípio fundamental. Agora, um detalhe importante. Nessa questão, ele deixa claro para a gente que a velocidade permanece constante. Se a energia cinética depende da velocidade e a velocidade é constante, então a energia cinética permanece constante. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer nessa questão é desconsiderar as alternativas que falam que a energia cinética aumenta ou diminui. Tá? Então, vamos para a primeira.
A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia. Bom, essa aqui é falsa, por quê? Porque apesar da energia mecânica depender da cinética, ela também depende da potencial. E querendo ou não, a potencial vai diminuindo conforme a altura. Então, a é falsa. B, a energia cinética aumenta. Falsa. Acabei de falar para vocês que a energia cinética não aumenta porque a velocidade não muda, tá? Então, não tem como aumentar. Letra C, energia potencial gravitacional mantém-se constante. Falso. Quem mantém-se constante é a cinética por causa da velocidade. Letra D, a energia mecânica diminui, certo? Pois a cinética mantém-se constante. Beleza. A cinética mantém constante e a potencial gravitacional diminui. Beleza. Está diminuindo a altura, diminui também a potencial. Então, essa aqui é a correta, tá? Vamos ver a última. Ó. A energia cinética mantém-se constante. Falsa. Verdadeira. Mantém-se constante. E ele fala que não há trabalho realizado sobre carro. Falso, tá? Apesar dela se manter constante, existe a potencial que não se mantém constante, tá? Então o trabalho também depende da energia potencial. Logo, alternativa falsa. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Por que mantém a energia cinética? Porque a velocidade não muda. Então, assim, ó, a velocidade escalar mantém-se constante. Energia cinética depende da velocidade. Se a velocidade não muda, ela não muda, tá? Então, a cinética permanece constante, mas ainda tem a potencial que diminui conforme a altura diminui. Então, há essa diferença aí. Se vocês verem, no final das contas, tudo é bem bobo, se você pensar, né? Porque, tipo assim, é só você olhar a questão de se está aumentando ou diminuindo. Isso depende da altura e velocidade. Então, não é nada complexo do outro mundo, tá? E com esse exercício, a gente vai encerrar a nossa aula. Na quarta-feira a gente vai continuar, tá? Eu vou separar direitinho as fórmulas e vou printar ela para vocês, mandar no grupo, tá? Todas as fórmulas e aí a gente vai fazer exercícios do Enem aplicando essas regras, tá? Igual a gente está fazendo essa fórmula hoje. Aí na próxima aula a gente faz umas questões que vai ter mais cálculo para vocês também se habituarem. Então, pessoal, um bom almoço para vocês, viu? Fiquem com Deus e até quarta-feira. Falou. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Falou, professor.